Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do meu TCC, Trabalho de Conclusão do curso de Jornalismo, Caminhos e Descaminhos do Jornalismo de Viagem Contemporâneo. Hoje eu não estou com alguém aqui presencialmente, estou com alguém virtualmente. Eu escolhi a dedo uma das principais pessoas que abordam o tema e que atuam há mais de 2 décadas sobre o assunto. Annelise Zanoli, além de mãe, empresária e, principalmente, jornalista de viagem, ela também escreve para os principais canais de conteúdo do país, repórter freelance do Estadão e da revista 29 Horas, uma revista que está presente nos principais aeroportos do país. Annelise Zanoni, muito prazer te ter aqui. Prazer, obrigada pelo convite e vamos falar aí de jornalismo de viagem. Eu acho que a primeira pergunta para iniciar isso daqui, eu vou fazer para todos os entrevistados, é: o que é o jornalismo especializado e como ele surgiu na tua vida? Eu fiz a minha pesquisa de campo e eu vi que a tua primeira grande reportagem foi sobre a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, aos 19 anos, para um dos principais jornais do estado, a Zero Hora, do estado do Rio Grande do Sul, que é onde estamos gravando esse TCC. Como foi isso? Como ele surgiu, essa ideia, essa vontade? Ah, que bom, já mostra que está bem informado. Foi realmente, o jornalismo de viagem sempre foi um sonho para mim e eu não sabia exatamente o que era, né? Não sabia exatamente que ele existia. Mas desde que eu comecei a fazer jornalismo, eu percebi o quanto eu gostava de descobrir novos lugares, de falar sobre isso, de escrever, de passar essa informação. Então, na época, eu trabalhava no jornal Zero Hora, eu era estudante ainda de jornalismo, e eu vi uma oportunidade, eu vi que existia uma possibilidade de oferecer pautas para o jornal. Então, eu ia fazer uma viagem para Natal, e aí eu ofereci eu fiz a viagem, né? E eu já gostava muito de pegar informação, de fazer fotos. E aí eu conversei com a editora do Caderno de Viagem e disse para ela, né, que eu tinha feito uma viagem, que eu tinha ido para Natal, mas eu tinha ficado na Praia da Pipa e que era um lugar super legal e tal. E daí ela disse: olha, se tu quiser, escreve e eu vejo o material. E aí eu escrevi, ela viu o material, gostou e virou aí uma reportagem de capa do caderno e com 3 páginas dentro. Então, e foi a minha primeira reportagem no jornal, né? Até então eu era estagiária e eu fiquei muito feliz, assim, né? Eu até acho que eu ainda tenho aqui em casa a reportagem. Então, foi o start. E depois eu sempre fui tentando guiar a minha carreira para esse segmento. Só que não foi um trajeto fácil, né? Porque quando a gente é muito novo, e na época que eu fazia jornalismo e que eu me formei, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha essa facilidade, porque hoje todo mundo pode produzir conteúdo. E naquela época, não. Naquela época, produzia conteúdo quem estava dentro de uma redação, quem era jornalista. Então, a minha trajetória ela foi um pouco mais longa, mas, por outro lado, eu acabei fazendo outras coisas dentro do jornalismo. Sim. A Annelise, como eu acabei de citar, ela tem uma... O jornalismo de viagem já é por si só, gera uma gama muito forte, muito grande de coisas a se fazer. E a Annelise explorou quase todas elas. Então foi empresária, escreve para um veículo aqui, escreve para outro. Annelise, tu entende muito bem como tu prefere? Tu prefere jornalismo de viagem ou de turismo? O de viagem é muito mais contextualizado, o de turismo é muito mais o serviço. Acredito que algumas reportagens freelance, principalmente para revista, seja um pouquinho mais de turismo, que é o serviço, ela fica no aeroporto. Já para o Estadão, seja muito mais o de viagem, que daí tu tem que compreender o local. Na verdade, as duas coisas elas estão muito juntas, né? Então, eu acho que esses conceitos eles se fundem. É muito difícil para mim separar as duas coisas, né? Então depende muito para onde eu estou produzindo esse conteúdo. Então hoje, por exemplo, um dos meus principais produtos é a produção de guias de viagem. Então, por exemplo, quando eu produzo um guia de viagem, eu faço um projeto completo. Então eu entro desde rede social, mostrando bem para o público, né, o que fazer, faço reels, entro no Instagram, e quando eu vou pro guia de viagem em si, que geralmente ele é um guia digital, e que às vezes ele é impresso, que é uma revista, então eu trabalho mais
com o serviço também, né? Porque as pessoas também querem saber, o que pode ser servido naquele restaurante. Então, os guias, eles acabam funcionando como um material de pesquisa. Então, eu acho que esses dois conceitos, para mim, eles são difíceis de serem divididos, né? Porque depende do tipo de trabalho que eu estou fazendo. E acho que no dia a dia também né? É difícil fazer. Quem é jornalista mesmo e que trabalha, porque hoje tem muita gente produzindo conteúdo e que não é jornalista. Então, quem é jornalista acaba saindo em vantagem, eu sempre falo, porque a gente consegue ter uma visão muito melhor desde a hora que a gente precisa fazer uma curadoria de conteúdo até a hora que a gente quer distribuir esse conteúdo. Como que a gente vai fazer? Né? Para que público, que tipo de informação eu vou usar? Então, eu acho que as coisas elas estão Elas se todas fundem. juntas. Isso é importante. Aqui, o nosso trabalho é exatamente para isso. É para profissionais nos falarem, tanto para mim como estudante, quanto para quem vai assistir isso, a visão deles que já estão no mercado, que já estão atuando há um certo tempo, 2 décadas no mercado nessa área. Então, tu sabe muito melhor do que eu, ou do que muitos estudiosos sobre o tema, porque tu estuda o tema há 2 décadas. Sobre os guias que tu citou, vi também, partindo da minha pesquisa, que foram mais de 30 guias escritos por ti. Sobre isso, tu acredita que é necessário realmente ir até a localidade, explorar, para a partir disso escrever? Ou a partir de informações colhidas tanto de terceiros quanto, enfim, da internet, é possível criar um conteúdo bom, um guia rechonchudo, digamos assim, sobre determinadas localidades? Sim, eu acho que é super importante estar no lugar. Mas tem 2 coisas. Até hoje me pediram para revisar um orçamento. Tá muito caro. Aí eu disse, olha, tudo bem, eu posso fazer isso à distância, mas é diferente fazer à distância. Então, assim, quando a gente faz um guia de viagem, uma reportagem, que a gente vai trabalhar o conteúdo de turismo, de viagem, é super importante a gente estar ali no lugar. Né? Eu sempre falo, principalmente quando eu dava aula, né? Eu dei aula no curso de jornalismo por alguns anos, então eu sempre contava uma história que uma vez eu fui obrigada, estava lá na minha pauta, a fazer um guia das Olimpíadas de Atenas. E eu nunca tinha ido para a Grécia. E eu tive que fazer um mundo de pesquisa, né? E eu trabalhava na 0 hora, então eu tinha uma exigência muito grande, não tinha chat GPT. Então, o que eu fiz? Né? Eu busquei lá na internet, mas eu fiz muitas entrevistas com pessoas, com gregos que moravam no Rio Grande do Sul, dono de restaurante grego, para ter referências. Então, mesmo assim, à distância, eu precisei ir atrás da informação. Então, quando a gente faz um guia de viagem, se a gente não vai no local, a gente não consegue nem dar dicas. Até porque muitas vezes eu já pesquisei conteúdos que têm dicas erradas, né? Porque as coisas são mutantes e às vezes o lugar fecha. Por exemplo, Rio Grande do Sul, quanta coisa mudou esse ano no Rio Grande do Sul, né? Tem lugares que fecharam. Esse ano, só para contextualizar, esse ano nós estamos gravando esse programa em 2024, nós tivemos recentemente, agora estamos no mês de outubro, e no mês de maio, alguns meses atrás, tivemos a enchente. Uma enchente histórica, principalmente aqui em Porto Alegre, foi a maior da história, superando a de 41 e superando outras. Então é por isso que a Annelise está falando que muita coisa mudou no Rio Grande do Sul. Muitos municípios, quase 90% do estado foi atingido. Só para contextualizar. Isso, exatamente. Então, assim, muita coisa muda e a gente não tem como saber. Então, assim, sempre que eu vou fazer um guia, eu parto do princípio que eu vou até o local. Eu posso não ir em todos os lugares, porque às vezes é difícil, né? Então, por exemplo, eu também sou consultora do Sebrae. Então, eu faço muitos guias do Rio Grande do Sul para o Sebrae. Então, por exemplo, eu fiz um no Vale Germânico, ano passado. Então, eram, sei lá, 13, 14 municípios. Eu fui em todos os municípios, mas eu não consegui visitar todos os empreendimentos, senão eu preciso de muito tempo, né? Mas, assim, eu consegui ter uma ideia de como é. E, além disso, do serviço também é super importante para a gente sentir o lugar. Então, jornalismo de viagem a gente faz viajando, né? Não faz dentro de escritório.
E embora eu faça muita coisa no escritório, mas eu também já tenho um repertório muito grande, mas eu vejo, assim, que quando eu tenho equipe trabalhando e a gente não está viajando, fica muito mais difícil, né, a qualidade do trabalho fica muito inferior, porque as pessoas às vezes não sabem como é que é o lugar, então tem que viajar. Tem que viajar. Sobre os guias, como funciona, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero que tu vai fazer um guia sobre determinada cidade. E a minha empresa está nessa cidade, eu tenho uma vinícola nessa cidade, depois a gente vai entrar um pouquinho no enoturismo. Como é trabalhar com um guia, sabendo que tu vai ter que citar aquela empresa, eu acredito que existe esse patrocínio, talvez, mas e se tiver que falar mal da empresa? Como funciona isso? Não, a gente, aí assim, vamos por partes. Depende do projeto, tá? Então, quando a gente está falando de um guia, eu sempre levanto a bandeira que os meus guias são todos gratuitos. Ah, mas aí tu não ganha dinheiro, tu trabalha de graça. Não, tem alguém realmente bancando esse guia, né? Então, assim, eu faço muitos guias para o Sebrae. Então, quem banca o projeto é o Sebrae. E nesse caso, eles indicam os empreendimentos que eu vou visitar e acabo fazendo uma consultoria para aqueles que ainda não estão ajustados, né? Então eu digo, olha, esse aqui não está pronto para receber ainda, vou fazer um relatório, eu acho que pode fazer tal e tal coisa. Então esse é um caso. Outro caso, eu faço guias às vezes internacionais para companhia aérea, por exemplo. Então eu tenho uma companhia aérea que já é minha cliente, que eu já estou indo para o terceiro guia deles, e às vezes, eventualmente, as pessoas reclamam da companhia aérea, né? Porque a companhia aérea é sempre problemático. E aí, o que eu vou falar? Eu vou falar mal de quem está me contratando? Não. Só que a gente acaba trabalhando com a informação objetiva, que é dizer, como é que sai o voo, o que tem dentro do avião, como é que é a sala VIP. Eu não entro nos detalhes da experiência, né? Então, e eu sempre dou o feedback. Eu digo, olha, eu tive esse problema, o pessoal está reclamando de tal coisa, né? Então, geralmente funciona dessa forma. Se não for um guia, por exemplo, eu já nem aceito clientes que eu não confio. Né? Então, geralmente eu dou uma pesquisada, clientes que eu não conheço, eu dou uma pesquisada no negócio para saber se vale a pena, porque realmente eu não vou ficar mentindo, né? Eu não posso inventar coisas que não existem. Então, eu preciso ter confiança, né, no lugar, até porque é o meu nome, a minha credibilidade, e as pessoas confiam naquilo que eu estou dizendo. Né? Agora, até antes de falar contigo, uma amiga me ligou dizendo: tu tem indicação de um hotel em tal lugar. Né? Então, isso acontece comigo, as pessoas me procuram para buscar indicações. Então, eu não posso indicar só porque estão me pagando, né? Então, tem que ser pela qualidade. E sobre essa área dos guias e, enfim, de abordagem, nós entramos em outro ponto dentro do jornalismo especializado em viagem, que é o jornalismo especializado em viagem e a especialização do jornalismo de viagem, que é, por exemplo, enoturismo, o gastronômico. Então, tu vai falar sobre lugares para a pessoa viajar, mas voltado para o enoturismo, que é o quê? Vamos degustar vinícolas, degustar vinhos, ou gastronômico, então, onde tem melhor restaurante, uma rota turística de restaurantes. Como surgiu essa especialização dentro da especialização e como tu enxerga isso no mercado? É mais complicado ou facilita porque daí tu não fica tão no amplo, tu já consegue ficar mais nichada? Acho que tem duas coisas. Primeiro, tem o que a gente chama de especialização técnica, né? Que é aprender a fazer. Né? Então, hoje, no Brasil, a gente não tem muitas opções de especialização nessa área, tanto no jornalismo de viagem quanto no segmento do enoturismo. Isso não existe ainda, assim, em quantidade, né? Até é uma coisa que eu posso pensar mais adiante, assim, quando eu tiver agenda, né? Então, hoje, até tem uma amiga que dá um curso online de jornalismo de viagem, eu sei que tem um outro em São Paulo,
Mas, assim, hoje a gente se especializa muito mais pela experiência, né? Pelo tanto que a gente já trabalhou, pelo que a gente viu, pelo que a gente estuda, pelo nosso repertório. Então, por isso que quando a gente conversa com pessoas que recém estão começando e pessoas que já são mais experientes, vocês, não sei, né, do trabalho de vocês, mas tu vê uma diferença muito grande de repertório, né? Então, né, porque a pessoa viajou mais, conhece mais, vivenciou mais. E quando a gente fala do enoturismo, é a mesma coisa. Então, hoje, tem muita gente que trabalha com enoturismo e acabou fazendo curso de sommelier, que acabou fazendo outros cursos de degustação, né, de outras áreas aí, todas ligadas ao mundo do vinho, para conseguir atuar dentro desse setor. Então, hoje, o jornalismo, infelizmente, assim, ele está muito esquecido, né, dentro desse universo do estudo, inclusive dentro das universidades. Assim, eu que convivi mais de 10 anos em universidades, eu vi, assim, não tinha cursos de extensão, não tinha, o jornalismo especializado, ele sempre ficava para depois, assim. Só que hoje a gente vê que esse é um segmento, sim, que eu vejo futuro, sabe? Porque o resto, assim, o dia a dia é super importante, é muito importante ter o jornalista, mas a gente tem muito a rede social, as pessoas, né? Todo mundo querendo dar informação e tal. E o jornalismo especializado, a gente acaba atuando até, como eu já disse, assim, fazendo uma curadoria das coisas, né? Entendendo melhor esse mercado. Então, quando a gente vai para o enoturismo, para o jornalismo gastronômico, as pessoas muitas vezes acham que é só comer, né? Comer E e beber. mostrar o que está É comendo. comer e beber. Aquela loucura, assim, que às vezes até me irrita a rede social, que é todo mundo se babando, comendo, aquelas coisas assim, sabe? Mas eu acho que a gente pode fazer com muito mais categoria e informação. Então, para isso, a gente precisa estudar e se especializar. E aí a gente às vezes tem que buscar lugares de fora, né? A Europa, por exemplo, é um lugar que a gente consegue aí fazer uma especialização, fazer um MBA na área do jornalismo de viagem, por exemplo, no jornalismo gastronômico. Mas se não tem essa opção, a gente tem que estudar por aqui e vivenciar, sabe? Viver e circular nas vinícolas, circular nos restaurantes. Quando eu fiz por 10 anos os guias da Veja, Veja, Comer e Beber, que eram os guias de gastronomia da revista Veja. E eu não tinha especialização nenhuma. Então eu comecei a ficar especialista de tanto circular pelos restaurantes, de conversar com as pessoas, de conhecer os chefes, e é uma coisa que eu levo até hoje, sabe? Então vai do interesse também de cada um. E baseado nessa crítica, querendo ou não, realizada, como tu enxerga, não só no jornalismo gastronômico, no endoturismo, mas no de viagem como um todo, os caminhos e os descaminhos dele na contemporaneidade, atualmente, como que tá? Obviamente, só que eu falo que carece de estudiosos, carece de mais presença na graduação, esse jornalismo especializado, mas o caminho na profissão, já estou formado, saí da faculdade, não tive talvez essa especialização dentro da graduação na grade curricular. O que eu faço agora? Quais são os caminhos? Eu acho que eu vou começar pelos descaminhos, tá? Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento, né, que todo mundo quer viajar e comer de graça. Então, a gente já parte daí. Então, eu acho que esse já é um descaminho, assim, que a rede social, ela democratizou muito a informação, ela democratizou muito a distribuição aí da informação sobre viajar, sobre comer, né, e sobre lazer em geral. Ótimo. Porém, tem um descaminho aí, porque é a falta de profissionalização. Então, assim, as pessoas, elas querem só o que é de graça. Então, a gente já parte de um conceito errado, porque a gente não profissionaliza. Então, assim, eu dificilmente vou pedir uma cortesia para alguém, sabe? Vou pedir um jantar, vou
pedir alguma coisa, né? Então, assim, isso significa que tu nunca faz parceria? Não, eu faço, por exemplo, sei lá, vou viajar de férias para Bariloche. Então eu vou me hospedar num hotel, vou pagar um hotel, eu vou ver se tem a possibilidade desse hotel me dar a diária em troca de divulgação, né? Mas daí eu monto uma proposta, sabe? Eu digo, olha, quero ficar 3 dias e em 3 dias eu entrego tal coisa. Isso é ser profissional. Então, hoje, esse é um mercado que ficou até meio prostituído, assim. Por quê? Porque as pessoas elas querem trocar por divulgação, por um prato de comida, por uma diária de hotel. E aí, às vezes, a entrega ela não é o que o empresário está buscando. Eu trabalho muito com o empresário e existe uma reclamação muito grande, principalmente em relação aos influenciadores digitais, que não são jornalistas, né? Que geralmente não são jornalistas. Então, esses influenciadores, eles trabalham a baixíssimo custo e muitas vezes de graça, pagando para trabalhar, né? Porque a gente tem que, sempre digo, a gente tem que fazer a conta certa, a gente tem que ver quanto a gente gastou de Uber, quanto gastou de estacionamento, né? Porque a gente está pagando para trabalhar. Então, esse já é um descaminho, assim, porque é um conteúdo que ele é produzido por diferentes tipos de profissionais e não profissionais e quem quer curtir a vida de graça, né? Então isso é uma coisa que ficou muito ruim assim dentro desse cenário. Também tem as universidades, né, que são as grandes formadoras de profissionais e que a universidade ela não se preocupa muito com esse tipo de especialização. E falo de novo, né? Eu fiquei anos dentro de universidades e existia uma preocupação muito mais com a técnica, que é super importante, né, do jornalismo. Mas quando a gente passava para a vida real, o que era ensinado na universidade e o que era visto no mercado tinha um distanciamento muito grande. Isso tem até hoje, né? Por isso que até depois eu ia te dizer de novo, né? Quando a gente vai lá para a teoria, as teorias estão lá, todas certinhas. Só que quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê que as coisas não se fecham. Por quê? Porque quem cria teoria não está no mercado de trabalho. E isso sempre foi assim. Quando eu fiz o meu doutorado, eu dizia, pô, isso aqui não tem nada a ver, porque quando a gente está trabalhando, a situação é outra. Então, tem, assim, esse gap, sabe, entre o que é ensinado e o mercado. Então, qual seria o caminho, né? O caminho, o mundo ideal, seria a gente contratar os empresários, os destinos, contratar profissionais mesmo para fazer o trabalho, né? Profissionais que são qualificados para fazer o trabalho de divulgação, de curadoria, até para ajudar os influenciadores a dizer o que é a informação, afinal de contas, o que vale, né, dentro desse cenário, o que é importante. Porque um empreendimento de turismo, por exemplo, um hotel, eu canso de dizer, assim, tem muitos hotéis que olham os números lá do influenciador e dizem assim, não, eu vou topar essa parceria. Aí chega a influenciadora com uma mala gigante e faz só foto de look do dia no hotel. E não fala do hotel, não fala da estrutura do hotel, não fala do café da manhã, de como que é o quarto, que é o que o hotel precisa. Então, também, assim, um dos caminhos também é essa gerência, é ajudar esses empreendimentos a saber como trabalhar com o influenciador, saber se posicionar, o que ele precisa, né, que seja informado. Então, tem muita oportunidade. Só que esse ecossistema do turismo, ele precisa estar de cabeça aberta para nos receber, né, para receber o jornalista que está especializado nisso. Então, e que até digo, né, muitas vezes não é só o jornalista, é o publicitário que está especializado, o cara que trabalha com marketing e que manja muito de turismo, porque tem também a especialização em marketing turístico, né, marketing de destinos, então tem uma série de especializações. Então, eu acho que o caminho seria esse, assim, acreditar na qualificação, acreditar no profissional, contratar profissionais especializados na área
e acreditar, assim, no potencial que a gente tem. Então, eu acho que seria isso. Perfeito. Para nos encaminhando para a finalização dessa entrevista, eu gostaria de fazer um pequeno bate-bola, jogo rápido aqui contigo, um ping-pong, rapidinho. Então, Annelise, qual foi a viagem mais legal que tu já fez? Pode me dizer tanto profissionalmente como de férias. Ai, são tantas, mas assim, ó, tem uma viagem que me marcou muito, que foi para Seychelles, que eu fui fazer um guia, nas Ilhas Seychelles. Fiquei uma semana lá e fiz uma parada na Etiópia. Então, eu fiquei 2 dias na Etiópia e o restante dos dias em Seychelles, e se transformou num guia lindo e uma experiência única, assim, de destino paradisíaco mesmo. Uma dica, não só agora não para os colegas jornalistas, mas para os viajantes. O que não pode faltar na mala de Annelise? Ou então, o que tu considera essencial para vou viajar, eu preciso levar isso? Ai, um power bank, tem que Ah, ter sempre. Eu já esqueci power bank, tive que comprar no aeroporto, então na minha mala não pode faltar um power bank. Porque assim, ó, mesmo quando eu tô viajando de férias, eu tô produzindo conteúdo, porque é uma cachaça. qual é a tua maior inspiração para as viagens? Onde tu, quero ir para tal destino. Como tu escolhe o destino ideal, tanto profissionalmente quanto de férias? Olha, na verdade, assim, ó, eu acabo não tendo muita opção de escolha, tá? As escolhas, elas acontecem conforme o fluxo, né, das coisas. Então, assim, viagens a trabalho, hã, eu não escolho, né? O que eu posso fazer, eventualmente, é assim: "Ah, eu queria ir para esse lugar, eu vou criar um projeto e vou oferecer para alguém". Isso eu faço, né? Então, eventualmente, eu faço isso. Ou eu fico muito atenta às notícias, né. Ah, a companhia aérea tal, lançou um voo para tal lugar. Aí eu penso: "Ah, essa companhia, ela é minha cliente, eu vou lá oferecer um projeto sobre esse lugar", que é o que eu vou fazer agora em dezembro, eu fiz assim. Então eu também vou buscando muito. E claro, eu viajo para destinos que eu não tô afim, né, assim, cidades muito pequenas, cidades que não têm potencial de turismo, mas querem que eu desenvolva um projeto. Ah, não é a minha viagem do sonho, eu vou lá, eu vou trabalhar, né, então, funciona dessa forma. E as férias, já teve um tempo, quando eu não era empresária na área, quando eu dava aula, então eu sempre me programava. Esse ano eu vou para tal lugar, vou para a Austrália. Eu sou muito pautada pelas promoções também, né? Então, assim, tem uma promoção de viagem, acho que é o momento, vou. Então, assim, eu tem destinos que eu gostaria de conhecer e que eu ainda não conheci. Tenho que fazer a minha listinha lá e dizer assim, não, um dia eu tenho que ir para esse destino. Senão eu sou pautada assim, ou pelo trabalho, ou pelo que surge de promoção, ou que eu posso comprar com pontos de fidelidade, de companhia aérea, com milhas. Então, até para também não gastar, né? Porque eu gosto de viajar, então a gente acaba gastando. Perfeito. Eu acho que para finalizar, eu gostaria de pedir, por favor, para que a Annelise, professora, jornalista há mais de 2 décadas, nos desse um conselho para mim, que estou me formando, para outros colegas que vão assistir esse vídeo ao longo da graduação ou já estão recém-formados, ou o que seja. Como, como ser um jornalista profissional, um jornalista de viagem bom? Como é? O que eu tenho que fazer para ser um pouquinho que nem tu, Annelise? Assim, ó, em primeiro lugar, acho que a gente precisa acreditar na profissão, né? Que ao longo do curso de jornalismo e nos últimos tempos também, eu acho que é uma profissão que vem sendo desacreditada. Então, primeiro, a gente tem que acreditar nesse potencial do jornalismo, que não é qualquer pessoa que pode trabalhar jornalisticamente. Né? Então vocês estão vocês estão se formando, o curso ele é importante sim, né? Isso eu vejo quando eu contrato gente, quando eu chamo pessoas para trabalhar comigo. Então assim, tem que acreditar no curso. E além de acreditar no curso,
tem que fazer algumas coisas assim que são fundamentais e que às vezes não são ensinadas no curso. Uma delas é um curso de SEO, por exemplo. Né? O SEO é algo que, assim, dentro das universidades, geralmente ele passa meio batido. Então, assim, tem que se especializar em SEO. Por quê? Porque vai ser a maneira como os textos vão ser encontrados na web. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto, manter uma rede de relacionamento, né? Uma rede de relacionamento, pesquisar, que mais? Saber o idioma, né? É importante saber mais de um idioma, ou inglês ou espanhol. Tem que ser fundamental inglês ou espanhol. E também ser muito observador, né? Observar as coisas. E também não se importar com não é não se importar, mas não ficar preocupado se o destino não é aquele que vocês imaginam, sabe? Então, assim, qualquer lugar pode se transformar numa dica de viagem. Porto Alegre, Guaíba, né? Um roteiro pela Cidade Baixa em Porto Alegre. Né? Então, a gente pode criar pautas o tempo todo. Então, a gente não precisa estar lá em Nova York, em Paris, né? Se não der. Então, é olhar o mundo com essa admiração. E a última dica, eu diria, ficar sempre atento às bolsas de estudos no exterior. Isso foi algo que deu muito impulsionamento na minha carreira e eu ganhei algumas bolsas no exterior e é uma grande oportunidade. E hoje existem muitas outras oportunidades, principalmente para quem tem até 30 anos. Então, fiquem atentos às bolsas, participem, se inscrevam e vão viajar pelo mundo também. Perfeito. Não tenham medo. Pessoal, esse foi mais um episódio do Caminhos e Descaminhos do Jornalismo de Viagem Contemporâneo. Espero que esse episódio tenha auxiliado em sua pesquisa e auxiliado na pesquisa como um todo sobre o jornalismo de viagem no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Nelise. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.